Qual que é a decisão mais importante da vida? Para mim, a decisão mais importante é saber escolher a pessoa com quem você vai passar o restante da sua vida. Para você, pode não ser essa opinião, mas é sobre isso que a gente vai conversar, trocar uma ideia e também até, quem sabe, dar umas dicas de como você pode escolher o seu par perfeito. Será? Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. Backstage, gravar com a gente é mais divertido. Leve Max Super Atacado, máxima economia todo dia. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando mais um Pode Contar. Papo de youtuber, né? Pode se inscrever aí no canal, ativa o sininho para você não deixar de receber todos os conteúdos. Compartilha também esse vídeo, porque eu acho que o assunto de hoje é bem importante, até mesmo com os seus filhos. Eu acho que essa conversa é muito legal, porque às vezes você pode pensar assim, mas eu já casei. Tá, mas e como que você vai orientar os que estão por vir? E essa orientação é fundamental, eu vou contar um pouquinho sobre isso. E para falar desse assunto, está aqui comigo a Paula, que é psicóloga. Seja bem-vinda, Paula. A Paula foi super recomendada lá no meu Instagram, eu pedi indicação, eu quero falar desse assunto, tal, e aí várias me mandaram a Paula. Responsabilidade. Então, chique, adorei. E muito bom que você está aqui, viu? Obrigada. A gente vai conversar, então, sobre relacionamento e coisa e tal. Mas antes, queria conhecer um pouquinho de você. Sim. Quantos anos você tem? É casada? Não é? Mãe? Não é? Mora em Dourados? Mora onde? Muito bem. Primeiramente, obrigada, né? Aí pelo convite secundário. Verdade. A gente pode dizer 2 vezes. Bom, então eu sou a Paula Fernanda, né, filha do seu Eone e da dona Odila, tenho uma irmã, sou nascida aqui em Dourados, tenho 35 anos, sou psicóloga desde 2011, então tem quase 13 anos aí, né, que estamos nessa jornada, eu diria. Não sou casada, mas tenho uma história para contar nesse tema e legal. Eu acho que você me escolheu. Acho que você me escolheu sem saber de onde eu vim. Show. Eu gosto assim. Aquele momento assim, calma, vamos lá. Eu ainda tava ontem pensando, lendo algumas coisas pra vir aqui. E aí eu pensei assim, gente, preciso contar pra ela, né? O que aconteceu já e por que que eu tenho essa demanda no consultório. Por que que talvez as indicações vieram de acordo com essa temática, né? Porque é um dos temas mais trabalhados no meu perfil pessoal do Instagram, profissional também, e dentro do consultório. E eu acredito, Miriam, que é assim, sabe aquela coisa onde você já mais sangrou na vida, Deus vai lá e te capacita, né, de forma técnica, espiritual, emocional, trabalha a maturidade para que você sirva e transborde na vida das pessoas, né? Então, assim, quando a gente conversou sobre essa questão da escolha, eu falei, lá vem Deus de novo na minha cabecinha, né, querendo que a gente converse sobre isso. Porque eu já fui casada, né, eu tenho uma história que eu falo aí, é um capítulo da minha vida. Isso aconteceu em 2016. E foi uma história bem de novela da Globo, mexicana, assim, sabe? Mas é algo que lá no começo eu não entendi e não aceitava o porquê e para que de tudo isso. E eu me recordo que hoje também, pensando na nossa conversa, quando eu fui conversar com uma agência de publicidade uma vez, e eu queria trabalhar, né, sobre essa questão que estava vindo muito pro consultório, sobre relacionamentos, como escolher essa pessoa e tal. E a pessoa da agência me disse assim, Paula, olha, eu acho bom a gente não trabalhar com essa temática no seu perfil do Instagram. Porque já que você não é uma pessoa casada, ou teve essa história de fracasso na vida pessoal, eu acho que isso não é bom, né? Isso não vai te dar embasamento. E como é que as pessoas vão reconhecer isso? Nossa, na época, eu fiquei assim... Falei, cara, o que eu vou fazer, né? É o que mais vem pro consultório. Como é que eu vou trabalhar isso agora? E como que eu vou entregar isso para as pessoas? Isso foi em acho que deve ter sido 2017, 2018, mais ou menos. Era muito recente.
E aí, na época, eu ficava, tá, e agora eu não quero mais saber, então, de consultório, porque eu não vou mais dar jeito na vida de ninguém, né? A vida do terapeuta, ela tem que ter uma coerência muito grande entre a vida pessoal e a vida profissional. Porque senão a gente vai acabar vendendo uma mentira, né? Como é que eu vou tratar da personalidade de uma pessoa se eu não ter coerência com os meus valores e princípios? Não tem como. Eu falo que é diferente de eu vir aqui vender pra você essa xícara. Independente da minha vida pessoal, eu posso te fazer essa venda. Mas quando eu estou trabalhando a sua personalidade, eu preciso ter coerência com aquilo que eu vivo. Mas olha, tem muito psicólogo doidinho, né? Muito. Aliás, de louco e pouco, todo. Como que é? Louco e não sei o que lá, todo mundo tem um pouco. Isso aí. Né? Eu falo que é isso mesmo. Então, assim, mas existe essa necessidade do cuidado, sabe? E aí, juntando todas essas peças, na época me veio a fala dessa pessoa, dessa agência, e eu falei, cara, isso não é pra mim. E aí eu ficava, Deus, mas por que vem tanta demanda pro consultório? Porque eu acredito muito que, assim, aquilo que bate na porta de um terapeuta é porque o terapeuta precisa cuidar, você precisa abrir a porta, vira a maçaneta e atende, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo, assim, que não era sobre isso, né? E foi uma fala um tanto quanto infeliz daquele moço, porque ele podia ter feito as coisas alavancarem muito mais. Totalmente. E aí, eu falei, não quero mais saber de agência, vamos no método orgânico mesmo da coisa, entendeu? E hoje eu reconheço, hoje eu entendo tudo isso. Mas, assim, só pra te falar um pouquinho de como essa temática, ela é presente há muitos anos, entende? E hoje eu entendo com tranquilidade o para quê de tudo isso, né? Aonde eu preciso transbordar na vida das pessoas que muito me procuram no consultório. E faz muito sentido, eu estava ouvindo até um podcast com dois pastores, e eles estavam falando sobre isso. O pastor falando que também sofreu algumas questões no casamento, é um pastor de relacionamentos e tal. E aí, o outro pastor falou assim, que se você não tivesse vivido isso, você não ia ouvir e entender as pessoas que vivem isso da mesma forma, porque você não sente na pele, então você não sabe, você só tem a teoria. Isso. E a teoria é muito fácil, né? Exatamente. A gente vivenciar um casamento na teoria, né? Fazendo curso de noivos, aquele negócio tudo que se faz. Só que na prática é muito diferente. Exato. E para começar, então, a gente a entrar nesse assunto, você acha que a escolha de quem você vai casar, com quem você vai viver o resto da vida, interfere na vida da pessoa? Extremamente, né? Como você colocou muito bem colocado aí no início da fala, né? É algo fundamental. Para quem tem a vocação, né? Para quem tem esse desejo e busca o matrimônio, você precisa tentar ser o máximo assertivo. É aquilo que eu falo sempre para os pacientes. Não há uma garantia. A única garantia da vida é a morte, né? A gente sabe que em algum momento ela vai chegar e isso vai acontecer. Mas a gente não sabe se um passo que eu dou agora, qual é o próximo que acontece comigo ali. Então, quando eu escolho uma pessoa, né, para que eu me relacione ou para que eu me case, existe uma garantia? Jamais. Existe uma aposta diária, que eu diria de forma mais adulta, existe uma decisão diária que te mantém ali. Porém, para fazer esse processo de escolha aí, né, existem alguns detalhes que a gente precisa olhar até para ver se a gente consegue acertar, né? Eu até pensei assim, eu falei, a Miriam vai me perguntar e eu vou dizer assim, gente, quem tá em casa anota, né? A dica mais perfeita, ou 5 dicas para achar essa pessoa correta, né? E eu pensava assim, gente, só existe uma resposta. Seja você, amadureça, desenvolva a sua personalidade. O resto é consequência. Claro, como eu disse, treinando o olhar da gente, né, para que a gente assemelhe um pouco daquilo que são valores negociáveis, inegociáveis, né, aquilo que você entende que você pode abrir mão, que você dá conta, aquilo que você fala, olha, isso aqui pra mim não dá, é impossível, né, porque o outro precisa ser aquilo que ele dá conta de ser, assim como você. E nessa junção de dois seres, eu falo que é aquela história da metade da laranja, eu falo, gente, não é 2 metades, né? São 2 pessoas inteiras, sendo elas, aí sim o suco é gostoso, né? Porque essa história da metade com a metade, tenho minhas dúvidas depois de 12 anos de consultório. Sim, eu concordo com isso. Esses detalhes que você falou, quais são esses detalhes? Tá, vamos lá. Quando a gente começa assim, quero me casar, né? Quero dividir a vida com alguém. O que você abre mão? O que você dá conta, né? Vamos pegar aqui quesito religião. Bom, eu sou cristã e existe uma pessoa de uma outra seita, né? Isso é possível para vocês? Pensando a longo prazo, como é que vocês vão educar os filhos de vocês, né? Qual das religiões, qual das crenças ali que vocês vão definir que essas crianças vão, né, prosseguirem? Como que vai ser essa escolha? Tá tudo bem, né? De fato, quando um precisar ir para essa igreja, participar de um movimento como esse, você vai abrir mão? Você vai acompanhar, né? E isso é claro dentro do casamento.
E o que eu vejo? As pessoas não conversam. Parece assim, o maior clichêzão falar sobre diálogo e casamento, né? Ou sobre as escolhas no relacionamento. Mas as pessoas não conversam. Eu falo que o meu trabalho no consultório é ensinar as pessoas a conversarem dentro dos relacionamentos. Porque parece que é a coisa que todo mundo sabe, mas é a maior coisa que ninguém faz. Né? Porque uma coisa é eu estar tendo um monólogo aqui. Eu ficar falando, e você me ouve. Outra coisa é você me ouvir, eu silenciar, ouvir você e depois no final a gente chegar a um consenso, né? Então, assim, valores negociáveis. Dá pra negociar religião? Não dá. Costumes, rotina. Eu consigo entender que eu sou uma pessoa que adora praticar esportes e a outra pessoa não é. Como é que vocês vão conviver? Como é que vai ser a rotina de vocês? Porque quando um quiser ir pra academia, quando um quiser correr, o outro vai estar em casa querendo ver filme. Aí aquele que tá vendo filme, ele vai dizer assim, bom, mas você não me ama, porque você não tá aqui comigo. E o que tá lá correndo vai reclamar da mesma coisa, você não participa comigo da rotina. Então, assim, analisar essa rotina, né? Analisar o que vocês gostam de fazer, né? O que as pessoas gostam de fazer. Quais são os planos, eu diria, a um prazo curto e a um prazo mais longo, futuro. Para onde eu vou, né? Qual é o critério que eu busco hoje no meu desenvolvimento profissional? Como é que a gente vai juntar as duas peças da história? Existe perfeição? Jamais, né? Não estaríamos nem aqui. Eu acredito que só Jesus é o perfeito dessa história toda, né? Mas assim, como que eu vou conciliar aquilo que diferencia a gente? Porque o que eu vejo muito, depois da pandemia, Miriam, até onde foi a demanda que cresceu mais no consultório de divórcio, dos relacionamentos, tudo que estava embaixo do tapete, as pessoas começaram a dizer assim, e agora? Essa sujeira aqui tá fedida, porque nós estamos tudo dentro de casa e a gente precisa limpar isso aqui. E aí as pessoas começaram a olhar de fato para os relacionamentos, porque o tempo de convivência aumentou. E aí quando esse tempo de convivência aumenta, é quando eu começo a ver que na correria do dia a dia eu não percebo aquilo que nos separa ou aquilo que nos junta, que nos agrega. Né? Então, assim, unir tudo isso para poder dar conta de fazer uma boa receita de bolo e comer um bolo quentinho, dá um trabalhinho e sem maturidade, a gente não Sem consegue. maturidade, sem trabalho, o casamento não evolui, não dura, né? Não existe. Com certeza. Você falou de passar o tempo. Na pandemia, não foi a minha questão no casamento por conta que eu não parei de trabalhar, né? Como jornalista, a gente manteve o ritmo. Porém, eu falo pro meu marido, as nossas maiores brigas acontecem durante viagens. Sim. Porque a gente tá ali muito, 24 horas junto, né? E às vezes só os dois com as crianças. E aí as nossas desavenças acontecem geralmente durante viagem. No dia a dia, realmente, a gente não tem quase desavença. E o motivo das desavenças durante a viagem é justamente o pior defeito que eu vi nele. Sim. E provavelmente ele em mim também. Sim. Vou explicar isso aqui, porque eu já expliquei no meu Instagram, mas se você não vê, antes de eu casar, com 20 anos, 19 para 20 anos, eu já tinha tido outros namoros, né, assim, de adolescente e tal. E sempre fui cristã. Então, eu sempre ouvi dos meus pais falando sobre que você namora com o intuito de casar, para você escolher bem. Então, eu tive uma boa instrução. Sim. Mas, apesar de eu ter a instrução, eu acho que eu ainda era muito nova e isso não tinha se tornado realidade na minha vida. Sim. Então, eu namorava porque gostava, porque que nem... Alguns diziam porque tinha fogo na... Porque eu sempre fui desde nova, sabe? Bem pra frente e tal. Mas e por isso que eu namorava. Mas de 19 para 20, eu comecei a sentir uma necessidade de namorar pra valer. Sim. Assim, não, peraí, eu já tenho quase 20 anos, eu preciso começar a pensar realmente em quem eu quero para me casar. Sim. Quem que vai ser meu marido? Como que vai ser essa pessoa? E eu lembro nitidamente, no meu quarto, lá na casa dos meus pais, eu fazer uma oração muito sincera. Eu já tinha feito outras orações, mas não foi daquela forma. Sim. Assim, eu falei, Senhor, eu quero me casar. Eu quero encontrar uma pessoa para eu casar. Sim. Mas eu preciso que essa pessoa seja. Aí eu coloquei 4 ou 5 critérios que eu não iria abrir mão. E anotei. Perfeito. E fiz esse compromisso com Deus. Não
eu não sabia, mas eu tive sorte, assim, de uma semana depois, eu conheci o Thiago, meu marido, Sim. se tornou meu marido. Só que durante todo o namoro, durante as nossas conversas, eu ficava observando esses critérios, se Sim. eles estavam sendo confirmados. Por quê? A minha visão de namoro mudou, assim, não sei, foi Deus mesmo, né? Deu Sim. uma mudança que eu avaliava algumas coisas. E além desses 5 critérios, eu coloquei assim, eu vou observar qual que é o pior defeito da pessoa. Esse defeito que mais me incomoda, eu aguento piorado? Se eu aguentar, porque é isso que você falou também da questão de você, algumas coisas você tem que abrir mão. Porque claro que eu não ia encontrar o cara perfeito, mas teria, até porque eu não sou perfeita também, mas teria que ter aquela base, aquelas 5 características fundamentais pra mim, e o pior defeito que eu vejo, eu teria que tolerar piorado. Por quê? Se eu tolerasse aquele defeito piorado, se ele melhorasse, eu tô no lucro. Isso. Mas eu tava com a cabeça que se piorasse, eu ia ter que aturar. Isso. E piorou. Sinceridade, O ótima. defeito piorou. Só que aí eu sempre me lembro. Você falou... Mas assim, não é uma coisa que é dos meus... Não tá ali na minha base, nos meus princípios. Não fere nenhum dos 5. Sim. É um defeito. Sim. É um defeito que pra mim é ruim. Talvez pra outra pessoa seja até uma qualidade, né? Sim. E provavelmente ele também vê alguns defeitos Sim. em mim que ele escolheu tolerar. Porque isso pra ele é tolerável. Já alguns outros, não era uma coisa. Eu sempre fui muito gritona. Tá. De gritar. A minha família é assim. Tá. Pai italiano, de família italiana. Meu pai sempre assim, a conversa do meu pai com a Sim. gente era gritando. Tá. Então, eu aprendi, às vezes não tava brava, mas eu falava gritando com ele. O Thiago começou a conversar muito sobre isso no namoro. Eu não aceito grito. E eu fui mudando, fui melhorando. Por quê? Pra ele era algo importante. Aí eu tinha 2 opções. Ou eu melhorava, ou ele não ia querer mais. Sim. Né? Então a gente teve esse diálogo, essas conversas. Foi um namoro que durou 6 anos, 5 de namoro, 1 de noivado, aí casar. Sim. Ou seja, teve todo um trabalho, não foi um negócio assim, hoje tem pessoas que podem olhar, olha, um casamento legal, que tem muitos problemas, Sim. como todos os relacionamentos, mas é um casamento legal. Sim. Mas não foi assim da noite pro dia. E é todo dia conversando, alimentando, sabendo o que você gosta, o que eu gosto, cedendo de um lado, cedendo do outro. Ai, mas é difícil, né? Construindo, né? É muito difícil. Mas, sabe, é por isso que eu falo assim, que é uma decisão. E assim, as pessoas hoje têm muito acesso a muito conteúdo devido principalmente à expansão das redes sociais, né? Que entregam muito. E o que eu vejo muito? Isso também aconteceu na época do consultório. Quando você fala sobre a questão da carta que você escreveu, eu recebia no consultório, inclusive, eu acho que é uma das meninas que eu fiquei sabendo que me recomendou na sua caixinha. Essa história de colocar assim, vou colocar no papel quais são os critérios, aquilo que eu gostaria e tal. Eu acho muito importante, né? Só que eu digo assim, e aí entra aquilo que você disse, tanto para pessoas que estão procurando um relacionamento, e para mães que estão ali para auxiliar os filhos, né? Você pode, e eu acho muito justo fazer uma lista, né, daquilo que você... Até pra pessoa visualizar, né, como uma técnica mesmo. Mas antes, eu preciso visualizar aquilo que eu sou. Por isso que eu bato tanto nessa questão da personalidade, do desenvolvimento da maturidade / personalidade. Por quê? Eu preciso primeiro saber quem eu sou, do que eu dou conta, daqui eu passo pra essa segunda etapa, onde eu vou listar aquilo que eu tô buscando. Porque assim, com certeza você na época... com a tua experiência de vida, com aquilo que Deus abençoou ali pra você, deu certo aquilo ali, né? Mas assim, tem muitas pessoas que fazem a lista, né, Miriam, esperando essa idealização, essa perfeição, e esquecem olhar pra cá, aonde tudo começa, né? Então assim, eu saio com uma listinha exigindo das pessoas o que eu tô buscando, mas eu esqueço de desenvolver aqui. Né? E aí, como é que as coisas vão acontecer? Aí entra, né, um pedacinho do exemplo da minha história. Quando tudo aconteceu lá atrás, né, eu tinha os meus... eu sou péssima de data, gente. Eu acho que 24, 25.
quando eu casei. E eu tinha uma lista, né, de coisas na minha cabeça, né, não era escrita. E assim, hoje o meu processo na Igreja Católica já saiu, então eu tive a nulidade desse casamento. Então a igreja considera que eu nunca fui casada, né, mas eu falo, gente, é um pedaço da minha história, né, só se eu fui lá e fiz um evento. Eu brinco com as minhas amigas assim, gente, eu fiz um evento, tá tudo certo. E na época, nessa imaturidade pessoal, havia ali alguns ideais do que eu pensava que seria muito bom pra mim. E aí que eu falo onde Deus permite também pra que a gente amadureça, que muitas coisas deram certo daquilo, né? Então a dúvida ficava assim, mas gente, aquilo que eu escrevi tá aqui e onde é que o erro aconteceu nessa história, né? Mas aí entra a parte da imaturidade, né? Existia ali uma ingenuidade espiritual, religiosa, N coisas, né? Que é onde eu falo, esses cursos de hoje em dia, eu falo, são bem-vindos, né? A teoria sempre nos ensina algo, só que o que tem que ter cuidado? Cuidado, literalmente assim, gritante. Cuidado com essa lista, entendeu? Porque essa lista derruba muita gente ao mesmo tempo, né? Quando essa listinha vem de alguém que tá se desenvolvendo, que tá amadurecendo, que tá ali na sua crença religiosa, seja ela qual for, né? Buscando essa base do físico, do psíquico e do espiritual, é diferente o encontro com isso. Porque você se depara com uma pessoa que você fala, caramba, tem algo interessante aqui. Ó, tem isso que eu pensava que era bom pra mim, tem isso. Isso aqui não tá tão legal. Entre o que você falou, por exemplo, o grande defeito. Por quê? Quando eu me caso, tudo acentua, tudo piora, né? Então, assim, eu tenho força, eu diria, né, de personalidade pra dar palco pra essa pessoa ser o que ela dá conta de ser. E ela vai dar conta da minha pessoa do jeito que eu sou. Quando você cita assim, tem a questão do grito, ali, eu melhorei isso. Esse marido, por amor, olha pra você e diz assim, eu não vou embora. Eu vou ficar aqui, né? Então, assim, vamos resolver isso aqui junto, vamos melhorar junto. E as pessoas hoje, de forma muito líquida, desistem. Então, fazem a lista, encontram uma pessoa que talvez não seja todos os critérios, começa alguma coisa, mas rapidamente, isso aqui não dá pra mim. E aí que a gente percebe que a maturidade e o desenvolvimento da personalidade ainda se esbarram ali, porque assim, como você disse, gente, ninguém é perfeito. Nós vamos construir, e como você sabiamente colocou, todo dia é uma decisão. Né? Relacionamento / casamento é uma decisão diária, né? Eu falo assim, tem aquele período da paixão, né? Que as pessoas despertam ali, vem o desejo, vem a sexualidade muito acentuada, vem os sentimentos muito aflorados, a afetação mesmo, eu falo, né? Mas depois de um tempo, não é isso que sustenta. Né? Exige a maturidade. Sim. Eu tava conversando com uma amiga justamente sobre isso, assim, sobre os critérios, que ela me falou que ela tem critérios também, e por isso que ela, por causa dos critérios, que ela tá sozinha, solteira até hoje, porque nunca encontra ninguém os critérios. Eu falo, mas será que você não tá sendo muito rígida com esses critérios? Ou então buscando esses critérios nos lugares errados? Isso. Porque às vezes se a pessoa quer ela quer encontrar uma pessoa festeira, só que ela não sai de casa, ela só gosta de Netflix. E internet, ela não vai encontrar essa pessoa. Não. Ou o contrário, Isso. ela quer uma pessoa mais caseira. Só que ela só vai pra balada. Exato. Como que ela vai encontrar essa pessoa? Pode ser que aconteça? Pode. Mas as chances são bem menores, né? São. E também essa rigidez, realmente, você tem toda a razão ao dizer que essa lista também pode ser um perigo. Porque eu tinha lá a minha listinha, ele não tinha todas as coisas no primeiro mês. Sim. No segundo mês. Não foi assim, olha, eu tô lá, porque a gente se conheceu pelo Orkut. Tá. Eu não coloquei um tique lá no Orkut pra ele ir colocando, sim, eu sou cristão, eu sou ativo na igreja, eu sou, sabe? Não foi assim. Foi coisas que eu fui observando. Poxa, eu namorei 6 anos, e a gente foi tudo coisas que foram absorvendo, amadurecendo, um falando pro outro, mas isso aqui, né, uma das coisas, vou dar um exemplo, um dos meus critérios é a família, ser muito importante para ele. Eu queria que a família, ter tempo com a família, minha linguagem do amor é qualidade de tempo. Tá. Teve um momento no nosso namoro que eu queria muito que ele fosse nas coisas da minha família é muito junta. A dele também. Sim. Mas ele começou a não querer ir muito nas coisas. A minha mãe ia ter a formatura da turma dela lá, que ela é professora. E eu convidei, esse dia foi assim. Eu convidei e ele não quis ir. Ele já tinha negado umas 2 coisas para ir comigo. Ele precisa ir tudo? Não precisava. Mas aquilo ali para mim era importante.
E aí, depois disso, eu conversei com ele. Falei assim, ó, eu acho que você ainda não tá pronto para um namoro, porque para mim isso é importante, tá? Eu sei que conversamos e aí ele foi pensar. E ele veio com vontade de terminar. Falei assim, né, realmente eu acho que não tô nesse ponto aí. E aí o pai dele ligou para ele. A gente tava, na época eu não sabia que isso tinha acontecido, né? A gente tava no carro, ele ia terminar. Ele falou que tinha feito uma carta para mim terminando. Eu toco o telefone, o pai dele fala com ele só, não, beleza, pai, beleza. Era o pai dele falando, eu acho que você não tomou ainda essa decisão, não faça isso, que ele tinha compartilhado com o pai, que ia terminar. Eu acho que você não tá seguro. E aí mudou a conversa, eu nunca vi essa carta, eu fiquei super curiosa pra saber da carta. E aí a gente conversou, foi pelo contrário, ele foi falando, ó, eu tenho dificuldade nisso, olha, eu tenho nananana. E aí, eu sei que assim, depois deu certo. Sim. Né? Assim, hoje, ele me ensinou também que a gente não precisa viver grudado. Sim. Porque eu era mais, assim, na minha cabeça, se estava namorando, se estava casado, tinha que fazer tudo junto. Ele me ensinou que a gente tem que ter cada um tempo. E eu aprendi, hoje eu amo esse tempo. Agora eu gosto de viajar com minha amiga, com minhas amigas. Ele viaja. Eu até uma saidinha de final de semana. A gente tem momentos individuais e foi ele que me ensinou. Eu não era assim. Tá vendo? Os ciúmes, ele era ciumento, eu não. Eu nunca gostei de ciúmes. Sim. Os ciúmes foi melhorando. Quando a gente casou, já estávamos num nível de confiança que não fazia mais sentido ciúmes. A gente nunca teve episódios de ciúmes durante o casamento, sabe? Então, assim, são coisas que realmente a gente vai aprendendo com o tempo, com a maturidade. E isso que você falou de se conhecer é fundamental. Eu falo muito sobre isso no meu Instagram. As mulheres, às vezes, mandam bastante desabafo. Sim. Coisas bem profundas, bem íntimas. E aí eu percebo que às vezes elas não sabem o que elas querem. Sim. Porque elas estão reclamando muito do outro. Sim. Só que o outro ela não pode mudar. Isso. E ela? O que ela? Ah, mas eu não sei. Então, como que ela vai... Ela fica cobrando do cara, mas ela quer brigar com o cara. Sim. Ela não quer achar uma solução. Sim. Como resolver isso? Você sabe que teve uma vez, uma paciente chegou pra mim numa sessão e ela chegou com essa lista. Essa lista tinha 20 itens. 20 Caramba, itens. gente. A minha eu já acho grande. 20. Essa história eu não esqueço. E aí, eu disse assim pra ela, eu falei, escuta, dei um lápis pra ela, devolvi a lista. Falei, você vai ler em voz alta comigo, tudo bem? E ela começou, número 1, número 2, e foi falando. Quando a gente terminou os 20, eu falei, agora me diz uma coisa. Na frente de cada item, você vai colocar a mulher que você precisa ser pra atrair esse homem pra você. Boa. E aí, na primeira, né? A hora que ela falou a primeira, eu questionei. Aí ela, mas isso aqui vai me dar um trabalho? Eu falei, mas dá trabalho. E aí você quer um homem que tenha todos os 20 itens. Então, assim... E nós fizemos nesse dia, né? Isso é até um exercício legal. A pessoa fazer uma lista dessa, né? Com esses critérios que busca. Ou a mãe recomendar isso para um filho ou para uma filha. E na frente, né? Também fazer a mesma recomendação. Tá, então para ter essa pessoa desse jeito aqui, o que eu preciso ser? Como eu preciso ser para que isso aqui funcione? Porque aí é uma análise pessoal também, né? E aí você vê o contraponto da coisa. Pera lá, mas eu tô pedindo isso daqui, mas eu nem sou isso aqui ainda, né? Eu tô exigindo isso daqui nessa carta como algo inegociável, mas eu não tô negociando na minha vida o meu desenvolvimento pessoal, né? Então, assim, não funciona se não tiver essa análise. É o que eu disse. Raras exceções, igual, né, deu certo com você e conheço outras pessoas que fizeram já o mesmo movimento, o mesmo exercício e deu certo, tá dando até hoje e se Deus quiser vai permanecer assim, né? Mas... precisa ter essa forja, sabe? Se não for dessa forma, hoje eu temo muito em dizer pros casais, não tem solidez na coisa, entendeu? Não decide. E aí o que acontece? As pessoas se distraem muito rápido. O mundo que nós vivemos hoje, principalmente, eu volto ali, a rede social, a internet é uma bênção, traz muita coisa boa, mas nem todo mundo sabe usar aquilo ali, né? Então, muita gente se distrai rapidamente e a vida vai passando. E aquilo que é importante, de fato, também passa. Voltando ali no que você colocou em relação, por exemplo, às diferenças, né? Você comentou um pouquinho desse ciúme, de como a gente pode, eu vou dizer, conciliar tudo isso. O que eu vejo? Quando eu vejo na outra pessoa uma característica, eu vou dizer assim, de algo que me incomoda, e aí logo eu penso assim, não, isso não dá pra mim, né? Ou assim, isso me irrita, isso me incomoda. O que é seu nessa demanda que te irrita, né? Então, assim,
a pessoa que você tá procurando ali apresentou um comportamento que você não gosta. O que você pode fazer por aquilo? Né? Até onde você consegue ir? Vamos pegar a questão da linguagem do amor, né? É algo que ajuda muito os casais. Entender como que o outro demonstra que ama e como que o outro se sente amado. Geralmente, isso é diferente entre os casais. Então, enquanto isso não se concilia, às vezes passa um perrengue danado dentro da relação, né? Por quê? Porque aquilo é muito diferente de mim. Eu lembro de um casal de noivos que eu atendi. Foram umas 3 sessões, foi mais um aconselhamento na época. Eles estavam noivos, me procuraram, porque eles tomaram a decisão que iam passar por uma psicóloga. E se não resolvesse, eles iam terminar o noivado. E aí, conversando, né, o que estava acontecendo, a fala deles eram assim, ela não me ama. E ele dizia assim, eu vou viajar, eu trago um perfume, eu trago um pirulito, eu trago um chocolate. Ela vai na padaria, Paula, ela não traz nada pra mim, ele dizia. Desculpa, e aí ela falava assim pra mim, e eu sento pra assistir filme com ele, eu não posso encostar o pé e nem a mão nele, porque ele fica bravo comigo. Toque físico e presente, né? E aí eu falei, gente, vocês já escutaram falar sobre linguagem do amor? Não. E aí eu fiz o questionáriozinho com eles, né, recomendei o livro. E aí a gente conversou nessas 3 sessões, fizemos combinados, que eu falo que é uma coisa que funciona muito também. Olha, faz isso por ela, você se esforça, cede aqui, vice-versa a mesma coisa, e vamos ver como as coisas funcionam. Eles estão casados hoje em dia, eles têm filhos, né, esses 2 abençoados que passaram por mim. Mas por quê? Porque chegou ali naquilo que era diferente, ao invés de tentar prosseguir, eles já colocaram como que empecilho. Né? Então é diferente daquilo que eu visualizei, que eu desenhei, que eu pedi pra mim, então não vai dar certo. Se você não decide e não constrói, não dá certo mesmo. Verdade. Você falou também sobre essa liquidez de não conversar. Sim. Isso tem muito a ver com o celular. Até fazer um destaque aqui. Eu recebo muita mensagem, de esposas que são casadas, mas são sozinhas. Sim. Que o marido chega em casa e só fica no celular, Sim. não conversa, não olha no olho, não Sim. tem diálogo. Isso tá acontecendo demais. Às vezes acontece o contrário também, mas Sim. como eu ouço as mulheres, então eu tô Sim. falando do lado das mulheres. Sim. Como começar esse diálogo? Tem um outro exemplo, uma outra conhecida que viveu muito tempo com o marido e não conversavam. Eles falavam assim, eu não tinha possibilidade, a gente não conversava. Sim. E eu não consigo me imaginar num relacionamento sem conversa, né? Sim. Às vezes, quando eu falo sobre algumas questões sexuais no Instagram, né? Tenta isso, tenta aquilo. Eu falo assim, mas como que eu vou falar sobre isso com ele? Sabe? Ótimo. Falei, poxa, é a pessoa que você divide a sua maior intimidade. Isso. Você vai pra cama com essa pessoa. Isso. É uma coisa muito íntima. Então, como que você não fala sobre isso, né? Perfeito. Mas você vê, eu falo, isso é uma, né, é a cereja do bolo, eu diria, em relação também a relacionamento, a questão da sexualidade, de novo, do diálogo. Por quê? Eu falo, gente, se você tá se relacionando com uma pessoa, como é que você não vai falar sobre sexualidade? Né? Que tabu que é esse que criaram, né? E as pessoas criam isso dentro do relacionamento, esse impedimento, como se fosse algo assim, tá, vai lá, igual você colocou, vai pra cama, literalmente, mas não fala sobre aquilo que acontece ou deixa de acontecer. E isso vira divórcio, né? Pra quem tá já dentro do casamento. E aí, voltando, né? A questão do celular. Isso, eu queria que a gente frisasse essa questão aí, porque é um problema... O que acontece? Como eu disse pra você, o mundo hoje nos distrai muito, certo? Então, assim, a gente vai jogar a culpa pro mundo? Não, a responsabilidade é nossa porque estamos nos distraindo. Estamos sendo seduzidos e capturados por fraqueza nossa. Então, o que acontece ali? Um casal que não tem essa questão do diálogo e que o celular é uma questão presente como problema, não é da noite pro dia. Né? Então, assim, eu não vou chegar pro marido hoje e vou dizer, então, você tira esse celular da sua mão porque a gente precisa conversar. O cara não vai entender nada. A mulher vai ficar como louca, como acontece na maioria das vezes, né? E isso não vai funcionar. Então, assim, eu vou construir dentro do meu relacionamento uma ambiência, uma mentalidade diferente, começando por mim. Então, se eu sou a esposa que hoje estou reclamando, né, que o fulano de tal aqui não tá me dando atenção... Pera lá, vamos rever aqui alguns pontos. Como eu estou me comportando dentro de casa feito esposa?
Eu tô sendo uma pessoa alegre, gentil, eu tô me cuidando. Homem é muito visual, né? Eu tô chamando a atenção desse homem por algum motivo. Como é que tá a questão, sei lá, se esse homem é um homem que gosta de jantar todos os dias, né? Eu tenho tempo pra isso, pra caprichar um pouquinho na janta ali. Às vezes marcar 2 vezes na semana onde a gente vai fazer uma jantinha diferente. Eu vou combinar com esse meu marido, porque eu vou ter que capturar este homem, este esposo, de uma forma muito sábia, sem ele perceber que ele tá sendo corrigido nesse comportamento inadequado. O homem, quando ele percebe que a mulher vai de uma forma muito direta, rapidamente ele coloca o quê? Ela no lugar da mãe. Então, o que ele entende? Tem uma mãe aqui me corrigindo, tem uma mulher chata me corrigindo. E, geralmente, eles batem de frente. Então, para que eu tenha, para que eu evite esse conflito, eu vou melhorando a minha performance enquanto esposa, aonde posso, diante das limitações que eu tenho do dia a dia, tem maternidade, tem trabalho, né? Tem N questões. Mas eu melhoro isso e vou pensando assim, mas espera lá, o que esse homem gosta? Como é que eu vou começar a chamar a atenção? Aí, o que acontece? Eu vou atraindo este homem para perto de mim novamente. Eu vou começando a construir dentro dessa ambiência possibilidade de diálogo. Então, assim, marcou que uma vez na semana eu vou fazer aquela jantinha ou 2 vezes. E aí eu vou perguntar o que é que ele quer comer. E aí eu vou pegando ele pela barriga, entendeu? Daqui a pouco eu tô seduzindo, literalmente, a esposa, né? Tô seduzindo esse marido pro sexo mesmo. Eu vou conquistando por ali, daqui a pouco, amor, eu gostaria que você diminuísse um pouco o tempo do celular, tá me fazendo falta. De primeira, na maioria das vezes o que acontece, o cara reclama. Ah, do que você tá falando? Porque eu tô trabalhando, porque eu tô resolvendo isso. Então, assim, eu falo... Ou você também fica o tempo todo no celular. Isso, entendeu? Porque as coisas precisam ser ditas. Então, veja só, o diálogo não é construído do dia pra noite, como a ambiência, como a mentalidade, como a mudança de comportamento. Envolve processos. E aí que eu falo assim, às vezes as esposas que passam por mim na terapia dizem assim, ô Paula, a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser esposa, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer... E ainda tem que dar conta de amadurecer o marido. Eu falo, amada, você vai lá e conversa com Deus. Porque que ficou pra gente isso, entendeu? Porque na maioria das vezes é isso que eu vejo, sabe, Miriam? São as mulheres que vão puxando ali e isso exige delas. Sim. Eu sei que isso exige, às vezes, são noites de choro, vem sofrimento, vem vontade de desistir. Ah, porque esse homem não me ama. Então, assim... É possível de resolver? Mas vai exigir um processo. Eu tive várias fases no meu casamento, né? No final das contas, nós estamos juntos há 22 anos, se eu não me engano. E eu tive várias fases, né? Principalmente quando nasceu a minha primeira filha. Depois disso, eu comecei a perceber algumas coisas que a gente não percebia antes. Porque é outra rotina, são outras necessidades. E aí, eu comecei a ler alguns livros que foram me influenciando para um lado que não estava sendo bom para mim. Eu querendo muito... Eu sou mulher, mas por que eu tenho que fazer isso? Uma revolta, assim, não, mas por que eu tenho que ajudar meu marido a amadurecer? Isso. Mas por que eu tenho que isso? Por que eu tenho... Comecei a questionar algumas coisas que eu vi que não estava me levando a lugar nenhum. Pelo contrário, estava me levando ao divórcio. Sim. E aí eu falei assim, peraí, eu quero continuar com esse marido? Sim. Claro, eu o amo. O que vai ser a melhor solução? Eu tentar melhorar... Sim. Dentro do que eu posso para tentar conduzi-lo e orar. Isso. Orar muito, 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 muito. Ou continuar batendo de frente dessa forma que eu tô. Eu sou assim, você é assado. Não, eu não vou fazer isso. Isso não é para mim. Não, isso não, sabe? E aí eu percebi, eu mudei de atitude. Não foi fácil, porque eu sou ariana, controlada pelo Espírito Santo. Eu brinco, mas eu não vou por signo, mas eu falo assim, meu temperamento é bem ariano, o temperamento natural. Mas hoje as pessoas, quando me conhecem, até falam assim, nossa, mas você nem parece ariana. Porque isso não faz parte, graças a Deus, mais de mim. Muitas das coisas eu consegui ir me libertando por amor. Sim. Porque a gente tem que fazer certas coisas por amor. Sim. Estar casada é escolha. Isso. E é escolha diária, todo dia ir plantando, ir molhando a plantinha, porque senão ela vai morrer, né? Vai. E essa questão, assim, dessa escolha diária, né? Eu diria, a gente fala disso no começo, quando as pessoas estão ali olhando pra onde elas querem ir, que tipo de relacionamento elas querem construir, e elas escolhem diariamente também serem pessoas melhores pra continuar esse processo até o final da vida. Não tem como fugir disso pra quem tem a vocação do matrimônio. Você não foge disso.
Exatamente. E eu acho interessante que você colocou bem no início sobre para quem tem a vocação do matrimônio, que é claro que a gente não tá falando aqui que todo mundo tem que casar, Sim. né? A gente tá falando para quem quer casar. Sim. Se você quer ter uma pessoa com quem você vai passar o resto da vida, e eu acredito que se você vai casar, você já casa com esse pensamento que eu quero pro resto da minha vida, porque também tem o contrário, né? Tem muita gente que tá casando só pra ver o que dá. Tem. Pra mim, isso não é o sentido do casamento. E aí, então, essa conversa é pra quem pretende. E falando, assim, tem pessoas que já estão casadas, Sim. fizeram más escolhas. Sim. O que fazer? Ela fez uma má escolha. Ela não tinha essa orientação, que eu falo que eu sou privilegiada, que eu tive pais que me deram orientação. Sim. E aí? O que fazer? Ferrou? Senta no meio-fio e chora. Sabe que eu digo assim, ó, quando os casais me procuram, né, e já estão naquele nível assim, ó, ou a gente faz isso aqui dar certo, ou o divórcio é a nossa saída, né? Eu digo assim, tá, então nós vamos fazer de tudo. Depois que a gente fizer de tudo, que vocês dois de fato trabalharem por essa causa, aí a gente fala sobre o divórcio, combinado? Se não, eu não atendo. A minha forma de trabalhar é essa. Porque quando chega no consultório com essa história de divórcio, não fizeram de tudo ainda pra saber se aquilo ali dá certo. Então, assim, não dá pra ficar casada a qualquer custo, né? Falando aí de um nível de violência, né? Falando de maus tratos, dessas exceções. Então, assim, óbvio que não. Mas quando são características, né, que podem ser melhoradas, caso os dois queiram, dá tempo de corrigir essa história. Então, assim, eu já atendi casais que caminhamos até um tempo, né, ambos em terapia. Chegou um determinado momento, que a gente entendeu ali? Que eles estavam fazendo de tudo, mas aquilo ali não era mais, sabe? Aquilo não funcionava e viria uma via de sofrimento permanecer naquilo. Tanto sofrimento para o casal, quanto sofrimento para os filhos. Então, assim, são duas pessoas que chegaram no limite de tentativas que não conseguiam mais. E aí, qual que é o alerta? Se chegou nesse limite, vamos respeitar? Porque daqui pode ser que surja algo muito pior, né? Então, assim, existem casos que não dá e existem casos que dão certo. Para aqueles que não tentaram nada ainda, é o que eu falo, volta o olhar para dentro. Tá numa crise ferrada dentro do casamento, dentro do relacionamento, você precisa olhar para dentro. Não tenta olhar para o outro, não tenta achar culpados nessa história, né? Porque, assim, sabe que eu sempre digo, Miriam? Nós viemos, todos nós, de uma relação a dois, né? Então, assim, obviamente, a gente veio de um homem e de uma mulher que se relacionaram e nos trouxeram a este mundo. Então, nós carregamos em nós essa questão da relação a dois. Então, assim, existe uma falta em nós, né? Peraí, para este homem uma mulher, para essa mulher este homem, enfim, respeitando todas as individualidades. Mas existe ali uma questão. Todo mundo vai casar? Não, né? Existem pessoas que vão seguir a vida de forma solteira ou meio enrolada com uns com outros. Sim, é uma escolha pessoal e aí para quem entende ou aceita o nível transcendental da coisa também, é um para quê além do que a gente consegue entender humanamente falando. Mas o que acontece com essas pessoas? Voltando ali na questão do casamento. Tem jeito, né? Se a coisa não tá tão boa, volta o olhar pra si, busca ajuda, né? Faz um processo de terapia. Hoje tem tantas terapias alternativas na face da terra, né? Tanta leitura boa que você pode falar, pera, deixa eu olhar pra mim. Onde eu me perdi? Será que a minha identidade também mudou muito? Será que eu tô exigindo muito dessa outra pessoa que ele não pode dar? Desenvolveu esse lado pessoal, o outro entrou nessa também. Não deu certo? Quem sabe não é pra prosseguir, né? Tem que respeitar esse limite. E às vezes dá pra prosseguir. Mas, olha, quando um só decide dentro do casamento, ele pode remar esse barquinho, assim, até certo ponto. Depois, não aguenta. Exatamente. É por isso que às vezes eu bato tanto na tecla da escolha lá na hora de casar, porque se você escolhe uma pessoa que sabe aquela pessoa dura, que não muda de jeito nenhum, mas isso já tá na essência dela. E ela dá sinais. Ela dá sinais lá no namoro. Então, é muito difícil que essa pessoa mude e que ela esteja aberta ao diálogo para tentar algo melhor. É capaz? Isso. É capaz. Isso. Mas é exceção, né? Isso. Sobre sinais. Quais são os sinais que a gente precisa observar para escolher uma pessoa? Porque vamos supor que, então, agora a gente está falando com pessoas solteiras ou com os nossos filhos, né? Isso.
que a gente precisa alertar? Quais os sinais que a gente precisa observar na hora de escolher uma pessoa? Perfeito, vamos lá. Aquilo que difere do que você estava esperando, aquilo que te gera um certo incômodo que vem de demanda do outro, comportamento do outro. Me incomodou, eu assustei, me irritou, me gerou impaciência, eu não sei lidar muito bem com isso. Vamos lá, vamos fazer uma análise aqui, querida, né? O que você dá conta? De novo, aquilo que a gente estava dizendo, né? A pessoa deu um sinal ali que ela é muito reativa e ela se irrita, assim, num nível que o que tiver na frente dela, ela taca no chão. Vamos supor, a pessoa tá aqui, pegou essa xícara porque se irritou e tacou no chão. Pera lá, o que aconteceu aqui? Aí, às vezes, são aquelas pessoas que dizem assim, não, mas é porque foi naquele momento, sacou aquela xícara só aquele dia. Namoro serve pra isso, né? E eu falo, namoro foi feito pra acabar. Ou o namoro acaba pra virar casamento, ou o namoro acaba pra vir o próximo namorado, né? A próxima namorada. Então, assim, veio um alerta ali de uma demanda, sei lá, a pessoa xingou você numa briga, ofendeu você verbalmente, e aí você usa a justificativa, não, mas foi só aquele dia porque bebeu um pouquinho. E aí aquilo vai se repetindo, e aí você sempre justifica aquilo que te incomoda, que te dói, mas você tá vendo que aquilo não tá certo, né? Então, assim, são sinais que as pessoas vão dando, e assim, depois que casa, piora, né? E aí você já casou. Eu lembro de uma paciente que ela namorou por uns 6, 7 meses, e ela resolveu que ela queria casar, e eles casaram, tudo. Não deu 1 ano e meio, mais ou menos, pós-casamento, ela chegou pra mim e falou, não aguento mais. Ela falou, e aí eu perguntava pra ela, né, o que você não aguenta mais? E ela voltava em pontos que no namoro ela dizia, não, mas... E eu questionava, né? E ela dizia, não, mas isso aqui tá tudo bem, isso aqui foi porque no churrasco de família, isso aqui foi porque ele bebeu hoje. Os sinais estavam ali. Então, tudo que te incomoda, né, que te deixa desconfortável, você precisa analisar com calma e conversar com a pessoa, né? O namoro é um momento, assim, de muito diálogo. Olha, por que você reagiu daquele jeito? Ah, eu não quero falar sobre isso, a gente não vai discutir sobre... Pera lá, então a pessoa tá te mostrando que ela tá indisponível pra conversa, ela não quer falar sobre aquilo que ela é. Depois do casamento, minha amada vai piorar. Com certeza. E isso também vale muito pra quem já é divorciado e já tem filhos, né? Sim. De outro relacionamento. Eu falo assim, a pessoa casou... E o cara, vamos supor, o João já tem 2 filhos. Sim. E o João não liga pra esses 2 filhos. Não tá nem aí pros 2 filhos. Fala mal pra caramba da esposa, da ex-esposa. E aí, a Madalena quer casar e a Madalena quer ter filhos. Só que aí ela fica falando também mal da ex dele. Porque ela... Realmente, às vezes a ex pode ser uma megera, que nem ele fala. Mas será que ela foi tudo isso mesmo? Por que ele não liga pros filhos? É uma questão a conversar. Porque o João, ele pode melhorar. Ele pode ter mudado, ele viu que fez besteira no outro casamento, pode. Sim. Mas vai conversar sobre isso? João, por que você não liga pros seus filhos? Sim. Como que foi esse relacionamento aí? E se a gente tiver filhos? Eu quero ter filhos, você quer... Essa é uma conversa, né? Isso. Também a se ter. Eu quero ter filhos, você quer ter filhos? Não, opa. Peraí, aí já tem um sinal aí também. E como que vamos tratar esses filhos? Mas você já tá falando em filhos? É claro que você não vai falar de filho no primeiro encontro, no segundo encontro. Não tô falando isso, tá? Exato. Senão aí o cara já foge, a louca. Não, mas conforme tá desenvolvendo o relacionamento, a gente sabe o momento, né? A hora. E aí, isso também eu acho que é um sinal. Como que esse cara também trata a mãe dele? Por 2 lados. Ele pode ser muito protetor da mãe, ou o filhinho da mamãe, e você vai querer isso pra você? A sogra o tempo todo ali junto, né? Sim. Ou ele pode ser um cara que não tá nem aí pra mãe, desrespeitoso com a mãe, que xinga a mãe, que... Sim. Mas é o que eu falo assim, né? A gente precisa olhar para aquilo que as pessoas fazem e não para aquilo que elas falam, né? O homem principalmente, né? Quando vem essa demanda muito mais da mulher dizendo, tá, mas o que ele fez isso? Às vezes, quando eu tô com uma paciente que tá conhecendo alguém, ah, mas ele falou isso pra mim. Aí eu falo assim, mas o que ele fez? Ah, ele fez isso. Então, ele falou uma coisa e fez outra, né? Então, olha sempre nessa métrica das ações, o que as pessoas estão fazendo. Quando você traz o exemplo do João e da Madalena, principalmente nessa questão do divórcio, o que eu vejo assim? Às vezes, depois de um tempo de
de estar vindo de relações tão frustradas, as pessoas acham que vão entrar uma na vida das outras e aí elas vão ser aquele grande alecrim dourado que vai salvar e que dessa vez o relacionamento vai dar certo. Então, assim, o João tem 2 filhos e ele tá dando sinais, né? E ele tá sinalizando de forma muito clara. Ele tá falando mal da mãe desses filhos, ele tá falando mal dessa família, ou ele tá muito puxando o saco ali da mãe dele, ele tá se tornando aquele filhinho, né, de mamãe, e aí os filhos ele não é presente. Amada, por que com você vai ser diferente? É uma pergunta, assim, muito básica e muito séria. Por quê? Não, mas eu acho que agora vai comigo. Aí você quer ser a salvadora, então, da vida do João, né? Você quer salvar ele com os 2 filhos do problema que ele carrega lá com a mãe e em relação a relações familiares. Então, assim, esse cuidado também, sabe? De quem já veio de outros relacionamentos ou de um divórcio e quer algo com alguém. E quem tem filhos, principalmente. Esteja muito atenta. Né? Tem pessoinhas, assim, que são a sua razão de viver, que são os filhos que precisam do quê? Da melhor performance de outra pessoa. E se essa pessoa não tá disposta, isso pode gerar um prejuízo gigante. Uma, porque essa criança vai passar por um possível segundo relacionamento que talvez fique frustrado, é a falta dessa presença masculina ou feminina de forma saudável, porque se você tá se relacionando com alguém que tem filhos, não é só aquela pessoa, tem um combo ali, entendeu? Então, assim, se coloque no seu devido lugar, tem crianças que vieram na frente da sua pessoa. Uhum. Eu já ouvi mensagem, eu não gosto do meu enteado, não me dou bem com o meu enteado. Aí eu pergunto, mas como era quando vocês namoravam? O enteado surgiu depois, né? Ah, era assim também. Mas você escolheu casar. Você sabia que existia. O que você quer que aconteça agora? Que esse enteado suma? Sim. Não existe. Foi a escolha que você fez. Você tem que aprender a lidar com essa escolha. O enteado tá ali. Ou você vai viver um inferno e fazer a vida do seu marido um inferno por causa do filho dele, fazer ele escolher. Você gostaria que ele fizesse isso com seu filho, que ele escolhesse? Ou você vai ter que aprender que você é adulta da relação e cuidar desse enteado, ou ser, no mínimo, respeitosa e educada, né, com ele, porque para ter uma convivência mínima ali, né, saudável. Mas a palavra que você usou aí perfeita, o respeito, né, Miriam? O respeito é algo que para começo de relacionamento, para busca de relacionamento, para uma relação que já tá acontecendo. Como é que você se relaciona sem respeitar o outro? E aí eu preciso respeitar todas as demandas que o outro me apresenta. Por isso que eu falo, o outro dá sinais claros dos limites que ele dá conta. Então, assim, ele dá conta de ser essa caixinha, né? E eu preciso respeitar isso, porque assim, tá saindo um suco de laranja daqui, eu não posso querer um suco de uva de uma fruta de laranja, né? Então, assim, o respeito por essa pessoa, pelo que ela sabe ser, pelo que ela não sabe ser, por aquilo que dói nela, porque não é porque a gente tá falando muito mais, talvez, para um público feminino, mas assim, os homens são pessoas frustradas e feridas que carregam um monte de trauma feito mulheres, né? Então, assim, quando eu respeito essa humanidade, quando eu respeito aquilo que o outro tem pra me dar, as coisas facilitam, porque assim, eu não termino de uma forma, uma relação tão vitimizada, sabe? Assim, nossa, a culpa foi toda do outro. Não, olha, ele veio até aqui. Era isso aqui que essa pessoa tinha pra te dar, daqui pra frente não tinha mais. Tá bom, então eu vou respeitar isso. Até aqui deu certo, daqui em diante não dá mais, eu preciso me retirar disso, né? Eu falo que essa leveza, sabe, em encontrar esse respeito com a outra pessoa, os limites que a outra pessoa oferta. Quando você falou ali, voltando à história da Madalena e do João, eu penso assim, quando você tá ali buscando, na busca de novo, tanto quem já veio de outras relações quando no começo, dá um apanhado geral na vida dessa pessoa, né? Pensando assim, no que você trabalha, né? Aquelas perguntas, como é que vai... De novo, quando você diz assim, gente, não é tudo primeiro encontro, né? Mas no processo de conhecer, como que essa pessoa lida com dinheiro? Como que essa pessoa lida com trabalho, com rotina, né? Eu lembro de uma situação que aconteceu na minha vida pessoal, há um tempo atrás aí, e eu saí pra jantar com um ser humano. E aí o ser humano perguntando, mas você trabalha pra caramba, né? Eu vejo que você sai tarde do consultório, não sei o quê. E eu amo o que eu faço, né? Se eu encontrar alguém que queira me podar na clínica, não dá pra continuar a conversa. E aí a pessoa disse assim pra mim, olha, o negócio é o seguinte, dia de quinta o happy hour já começa. Dia de quinta a gente já pode começar o churrasco. Sexta, né, aquela coisa que já emenda. Sabe aquele momento que você tá escutando a pessoa, você tá assim, eu tava quase assim. Tipo assim, cara, é um valor que pra mim não dá. Não dá. Entendeu? E assim, eu falei, eu vou no banheiro, tchau, eu né? Por quê? Porque são esses critérios que eu preciso olhar pra outra pessoa quando eu tô conhecendo. Como lida com o trabalho, tem essa ganância positiva de querer crescer profissionalmente,
emocionalmente, é alguém mais preguiçoso, é o herdeiro que depende muito ali do pai e da mãe. Isso tá bom pra você? Você dá conta disso? Né? A questão da religião, dos filhos. Olha, eu quero ter filhos, você quer ter? Eu quero um, eu penso em 2. Não quero ter nenhum. Eu já atendi casos de pessoas que, eu vou dizer, negligenciaram essa conversa sobre filhos. Chegou determinada idade, a mulher queria, com aquele reloginho biológico, né? O cara não quis, virou divórcio. Entendeu? Então, assim, faltou lá no namoro, né? Ter essa conversa. Então, assim, é aquele leque de opções. Olha, deixa eu conhecer essa pessoa. E eu sempre falo assim pras meninas, né? Quando são mulheres solteiras. Não tem essa pressa, sabe? Assim, abre um leque daquilo que você gostaria, mas se permita ser apenas uma pessoa conhecendo outra pessoa, né? Às vezes, tudo aquilo que você escreveu, você encontra alguém que é totalmente diferente, mas é um diferente dentro de uma maturidade de ambas as partes, que esses opostos podem dar certo. Né? Às vezes as pessoas falam que não são opostos, mas são os dispostos. Eu concordo que essa disposição é necessária, né? Porque, assim... É diferente, mas espera lá, eu dou conta? E se eu der conta desse diferente? Isso aqui tem muito a me ensinar. Perfeito, adorei. E já foi o nosso tempo. A gente vai conversando. Adorei, muito Paula. Bem, agora eu entendi por que indicaram tanto o seu nome. Obrigada. Muito obrigada, viu? De verdade. Agradeço. E obrigada a você também, porque esteve aqui com a gente. Volto a dizer, compartilha, comenta, manda sua pergunta, manda sua sugestão de tema também, que é super bem-vinda. Pode contar que semana que vem eu tô de volta.